O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus tem alguns grupos de pessoas para quem ele direciona a sua fala. O Padre já recorda isso esta semana, de modo especial, né? Terça, quarta, quinta-feira, o Senhor direcionou a sua fala aos discípulos. Inclusive, São Pedro pergunta para Jesus: o Senhor está dizendo isso para todos ou para nós? Em relação a para todos os discípulos ou somente para nós apóstolos? E aí ele fala que mais é dado, mais será cobrado. E o que quer dizer isso? Estes grupos a quem Jesus direciona as suas falas é exatamente acerca desta cobrança. A todos há um convite de conversão, a todos há um convite de seguimento do Evangelho, a todos há um chamamento à vivência da santidade. Todos. A questão é, aqueles que mais é dado Jesus, mais será cobrado Jesus. Quanto mais o Senhor se entrega em nosso favor, mais o nosso coração deve estar semelhante ao dele. É isso que quer dizer. Por exemplo, a vós que estão e compreendem a importância da celebração da missa diária, será cobrado um pouquinho mais daqueles que não entenderam isso ainda. Aí alguém pode falar assim: então é melhor eu nem vir na missa diária, né? Não é disso que se trata, né? Aqueles que foi dado, mais será cobrado. Contudo, mais graças, abundantes graças são derramadas. O Senhor é quem nos concede, o Senhor é quem nos dá as condições de sermos santos. E é por isso então que nós percebemos o que ele vem dizendo acerca da santidade, acerca da conversão, acerca da mudança de vida, acerca de fazer com que nossos corações se assemelhem ao dele. Jesus está ensinando isso: olha, vocês estão adentrando a escola do meu coração, aprendam a ser santos. Aprendam a ter um coração manso, humilde. Aprendam a ter um coração paciente. Aprendam a ter um coração firme, nos momentos que devem ser firmes, mansos, pacientes, enfim. Aqui Jesus direciona a sua fala à multidão, às multidões. Ou seja, está direcionando: olha, vocês precisam começar a ser meus discípulos. Não basta ser só multidão. Não basta estar querendo somente os milagres, os prodígios, as coisas. Precisam tomar a sua cruz de cada dia. E Jesus então, direcionando a fala para toda a multidão, fala a eles: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Quando você vê fumaça, você diz: aí tem fogo, e verdadeiramente tem. Não é isso? Quando você verdadeiramente percebe algo e você consegue interpretar os sinais, né, do clima, os sinais das coisas que nós temos, a gente vê uma nuvem um pouco mais diferente e fala assim: olha, acho que vai chover.
Às vezes a gente passa pelo comércio por alguma razão, alguém fala, acho que vai chover, né, padre? Olha, está fechando o tempo. Ou então agora vai fazer sol, porque olha, está abrindo o tempo. Não é isso? Pois bem, e Jesus fala, se vocês conseguem interpretar bem os sinais dos tempos, destes tempos, né, do tempo cairótico de alguma forma, deste tempo de chuva, do tempo assim por diante, por que não conseguem interpretar os tempos, o kairós de Deus em nossa vida? Também da nossa parte. Imagina que, por exemplo, uma pessoa que tenha grandes dificuldades com bebida alcoólica, por exemplo, né? E ela está nesta luta cotidiana de vivência e de busca de superar essa situação. E aí ela pensa assim com ela mesma, estou com uma vontade de fazer uma acolhida, né, com as pessoas aqui em casa, para a gente se confraternizar. Interprete os sinais dos tempos. Será que verdadeiramente está querendo se confraternizar? Será que esta nuvem que está se aproximando do desejo de estar junto com as pessoas, quais são as pessoas que eu quero convidar? Quais são as pessoas que querem estar aqui comigo? São aquelas que me levam também a esta dificuldade com o álcool que eu tinha e que eu estou buscando vencer? E aí eu vou interpretando. Olha, acho que na verdade essa vontade é no fundo para que eu caia mais uma vez na bebida alcoólica. Aqui é um exemplo, somente um exemplo. Isso para tudo em nossa vida. Muitas coisas em nós que vai acontecendo, que vai surgindo, a gente fala, até acha que é vontade de Deus, inclusive. É por isso, veja, o salmo de hoje é belíssimo para isso, né? Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me, Senhor, a fazer a vossa vontade. Mas, minha gente, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que conhecê-la, conhecer essa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Que já tem algumas semanas que o padre está cobrando, né? Quais são os mandamentos da lei de Deus? Se eu não sei os mandamentos, como que eu vou amar esses mandamentos? E se eu não amo esses mandamentos, como que eu vou colocá-lo em prática em minha vida? Eu não tenho como cumprir algo que eu não conheço. Eu não tenho como fazer algo que eu não sei. Eu não tenho como colocar em prática o amor, se eu não sei o que é o amor. Se eu entendo que o amor é decisão, eu começo a me decidir por ele. Se eu entendo que a busca pela vivência do Evangelho é cumprir os mandamentos, eu começo a conhecer os mandamentos e assim colocá-lo em prática. E assim todas as coisas. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Veja, aquele que se coloca no seguimento de Jesus Cristo, aquele que busca traduzir o Evangelho na sua vida, no seu cotidiano, quer amar, encontra na lei de Deus o prazer, e não nas coisas do mundo, e não nas coisas que passam. E é por isso que Jesus logo na sequência vai chamar de hipócritas esses que insistem em até conhecer as coisas os sinais dos tempos, mas não buscam interpretar o tempo presente em nós. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Às vezes a gente até sabe que algo é ruim, que algo é pecado, né? A gente sente um peso na consciência, mas insiste em fazê-lo, insiste em cometê-lo. Busca ainda fazer, mas não sei, talvez é porque como todo mundo faz, mas os tempos mudaram, mas e a gente vai arrumando desculpinhas para afagar a nossa consciência, para afagar essa moção, essa inclinação ao pecado que a gente insiste em cuidar em nós, quando na verdade a gente tinha que chicotear isso em nós, né? Quando, pois, tu vais com o teu adversário, aí Jesus faz esta pequena parábola, né? Meus irmãos, precisamos ser amigos de Jesus, já aqui, para que quando chegarmos diante do juiz, já esteja tudo resolvido, já esteja tudo certo, não é? Temos que ser amigos dos irmãos, já aqui, porque quando chegarmos diante do juiz, já esteja tudo certo,
já esteja tudo resolvido. Tem cristão que vem em missa diária, que passa pelos outros e vira o rosto. E eu não estou falando nem que é um pecador público essa outra pessoa. É outro cristão que também vem em missa. Porque a gente insiste nas nossas vaidades, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa soberba. Você imagina Jesus passando diante, de alguém que também sendo cristão, e virando o rosto? Se ele não virava nem para os maiores pecadores públicos, ele vai virar o rosto para quem também partilha da mesma fé? É óbvio que não. Claro, Jesus era um pouco mais duro com aqueles que tinham a fé. Ele era um pouquinho mais duro, claro. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas nunca, jamais virou o rosto, nem para Judas, nem para Judas Iscariotes, Judas Tadeu é santo, mas Judas Iscariotes, nem a ele. Pelo contrário, Jesus buscou a reconciliação com Judas até o último instante, até o último momento. Lembram-se na última ceia, naquele momento que Jesus tinha acabado de falar, um de vós será o traidor, e tudo aquilo, ele pega um pedaço do pão, molha, e entrega para Judas. O ato de molhar o pão, no molho, significa, olha, nós somos irmãos, eu quero estar junto contigo, eu quero, se há alguma dificuldade entre nós, eu quero que cesse, que acabe agora. Esse é o sentido, na ceia judaica, do molhar o pedaço de pão. E foi isso que Jesus fez com Judas. No último instante, no extremo, Jesus busca esta reconciliação com Judas. E nós? Será que temos agido como cristãos? A gente busca ainda comungar para fazer com que nossos corações se assemelhem ao coração de Jesus, mas não permitimos que Ele atinja os nossos corações verdadeiramente. Por isso, veja, São Paulo, alcança isso e entende isso e nos ajuda na primeira leitura que escutamos hoje, que é retirada da carta dele aos Romanos. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, na minha carne. Eu estou ciente disso, que por mim mesmo o bem não está. Por que que o bem não está mais em nós, minha gente? Nós que fomos criados pelo bem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que que o bem não habita em nós? Porque nós o expulsamos por conta do pecado original. Nós estamos inclinados ao pecado. Então, por nós mesmos, nós não somos capazes de praticar o bem. É a graça de Deus que nos faz ser capazes do bem. Mesmo aquelas pessoas que não têm fé nenhuma, é a graça de Deus que nos torna capazes do bem. Assim como Ele faz nascer o sol para os justos e os injustos, faz cair a chuva para os bons e para os maus, Ele faz cair a graça para todos aqueles que se colocam debaixo da sua proteção. E aí, não importa se é grego, se é troiano, se é cristão, se é espírita, se é ateu, o Senhor continua derramando abundantes graças. Claro que há aqueles que estão abertos, as graças permanecem muito mais facilmente do que aqueles que não estão nem aí, que não estão dispostos a acolher a graça. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Eu desejo, eu posso querer isso, eu posso desejar fazer o bem, mas sem Deus eu não sou capaz de realizar. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quantas são as vezes que a gente fala, poxa vida, como é que eu fui capaz de cair nesse pecado? Meu Deus do céu, olha o que eu acabei de fazer. Meu Deus, olha a prática que eu tenho tomado. Olha, percebem? Porque a gente vai colocando a confiança em nós. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei,
que luta contra a lei da minha razão, que me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que sou, quando eu vou permitindo que o pecado, que o assassínio que existe em mim, né? Este Caim que habita em mim, este Sodoma e Gomorra que habita em mim, esta Nínive antes de conversão que habita em mim. Entende o que o padre quer dizer? Todas essas situações pecaminosas que passaram na Sagrada Escritura, que habitam em nós, por conta do pecado original, faz com que nós estejamos inclinados a isto. Mas quem que me libertar deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus quem nos liberta disso, é Jesus quem nos resgata disso, é Jesus quem nos retira do corpo de morte, é Jesus quem nos tira do pecado, é Jesus quem nos faz ser cada vez mais, é Ele quem estendendo a sua mão nos levanta e nos torna e nos mantém em pé, se permitirmos que a sua graça habite em nós, se permitirmos que Ele sustente a nossa vida, se permitirmos que Ele habite verdadeiramente em nossa vida, não só em palavras. Não adianta eu falar que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu rezo assim, que eu faço assado, se eu não permito que o Senhor habite em mim em todas as ocasiões da minha vida, no meu trabalho, nos meus afazeres, nas minhas orações, junto com as pessoas, na minha família, com os inimigos. Não adianta, não adianta. Por isso, irmãos e irmãs, que esta seja a nossa oração: ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me, Senhor. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles é que eu conservo a minha vida. Quando eu cumpro os preceitos de Deus, minha gente, nós vamos alcançando a oportunidade de viver verdadeiramente. Vinde salvar-me, ó Senhor, eu vos peço, porque sempre procurei vossa vontade. O padre disse no fim de semana, lembram-se? Aqueles que estavam no fim de semana nas celebrações, eu dizia, talvez a nossa oração tenha sido diabólica, satânica. O que quer dizer isso, padre? Eu faço aquela oração, né, que foi colocada por Tiago e João. Senhor, mestre, queremos pedir algo e queremos que você faça. Do nosso gosto, da nossa vontade, do nosso jeito. É uma oração satânica. Talvez a nossa oração cotidiana tenha sido satânica. Não tem sido segundo a vontade de Deus. A gente até reza o Pai Nosso, mas não sei se eu quero que aconteça isso mesmo. A gente vai se enganando a nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será? Será que temos buscado a vontade do Senhor? Por isso, peçamos que o Senhor mostre para nós a sua vontade, mas nos dê a coragem de colocá-la em prática. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos interceda por cada um de nós e nos auxilie, assim como ela respondeu, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, também nós consigamos responder isso diariamente. Senhor, faça-se em mim, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra, ensinai-me a tua vontade e assim, atento à tua palavra, atento à tua vontade, eu consiga colocar isso em prática no meu cotidiano, para com as pessoas que eu encontro, com a família que me foi colocada, que me foi imposta por alguma razão, com aqueles que eu encontro no dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, não sei. Para que eu possa verdadeiramente ter um coração mais semelhante ao teu, e assim busque encontrar e viver a santidade.